Fala galerinha proativa, vamos estudar um pouco de geografia. Aqui quem vos fala é o professor Ezequiel. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre domínios morfoclimáticos. Então, o que são os domínios morfoclimáticos? Bom, vamos observar que a classificação morfoclimática ela será feita tendo como base alguns princípios, né? Alguns fatores, como a geomorfologia, os aspectos climáticos, a hidrografia, a pedologia, o estudo dos solos, né? A botânica, que são adotados como padrão para se fazer uma análise em escala regional. Esses são os principais domínios morfoclimáticos do Brasil. Nós temos aí o domínio amazônico, o domínio do cerrado, os domínios dos mares de morro, que também pode ser chamado de domínio de Mata Atlântica, a Caatinga, que é um bioma endêmico aqui do Brasil, ele só existe aqui no Brasil, o domínio da Araucária, das pradarias e das áreas de transição. Vamos encontrar uma dessas áreas de transição que eu destaquei aí nesse slide, é o Pantanal Mato-Grossense. Mas na região Nordeste nós vamos encontrar ali entre a Caatinga e a Mata Atlântica a região do Agreste. E entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia, também ali no Nordeste, mais acima ali, na altura do estado do Maranhão, a gente vai encontrar ali a Mata dos Cocais. Então, vamos começar falando sobre a floresta amazônica, essa que é considerada a maior reserva de biodiversidade do planeta, né? A floresta amazônica, ela vai além do território brasileiro, né? Porque normalmente as pessoas pensam que a Amazônia só existe no Brasil. Mas a expressão Amazônia Real vai envolver as áreas do território do Brasil, da Bolívia, do Peru, da Colômbia, do Suriname, da Venezuela, né? Da Guiana Francesa, né? Então, toda essa área, que é a maior reserva de biodiversidade do planeta, ela envolve todos esses países. A expressão que a gente usa para se referir a ela é a Amazônia Real. Já a Amazônia Legal é apenas o território que está dentro do território brasileiro. Então, veja esse mapa. E nesse mapa a gente pode perceber claramente, né, como é que estão todos os países que formam a chamada Amazônia Real, né? A Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, a Suriname, a Guiana Francesa e o Brasil. O território que se encontra dentro do Brasil, né, nós vamos chamá-la de Amazônia Legal ou Amazônia Brasileira. Então, a Amazônia Legal ou Amazônia Brasileira será uma área, né, formada por vários estados, como o Acre, o Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão. Vai cobrir uma área de aproximadamente 5.217.423 km². Portanto, né, ela vai apresentar como características, né, ser um bioma, né, do tipo florestal, de árvores de grande porte, né, da espécie latifoliada, que são folhas grandes e largas, perene, sempre verde, heterogênea, com uma grande variedade de espécies vegetais, né? Densa, de difícil penetração, né? E higrógila. As plantas que sobrevivem nesse ecossistema, né, estão adaptadas ao ambiente quente e úmido, né, típico do clima equatorial. Existe uma coisa muito interessante na Amazônia, que o seu solo é considerado um solo ainda em processo de formação, um solo recente, um solo novo, né? Porém, como se explicar a exuberância de uma floresta em um solo pobre? A explicação vai justamente, né, porque nesse ambiente quente e úmido, as bactérias decompositoras elas estão, né, repletas ali na superfície da camada do solo. Então, toda a matéria orgânica que está exposta, ela é rapidamente decomposta e o excremento dessas bactérias é reaproveitado pelas plantas. É um processo de autonutrição. Nós podemos dividir a floresta amazônica em 3 níveis: a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. A mata de igapó, ela também é chamada de mata submersa. Por quê? Porque ela é e está permanentemente alagada. Uma espécie vegetal que é muito comum nessas áreas são as vitórias régias.
A mata de várzea, ela é periodicamente alagada. É onde a gente vai encontrar o solo mais rico da Amazônia, né? Só é alagada durante o período das cheias, ok? E temos também a mata de terra firme, que representa a maior parte desse bioma, né? Que está localizado numa área com variações altimétricas um pouco mais altas, né? Onde não são atingidas pelas inundações e cheias dos rios. Em resumo, então, essa mata de terra firme, ela é uma formação densa, úmida e escura, e as copas das árvores formam um telhado que pode reter até 95% da luz solar, né? Alguns exemplos que são encontrados de plantas, né, de árvores nessa localidade: a castanha do Pará, o caucho e também o guaraná. Bom, a gente vai falar agora sobre o domínio da Mata Atlântica, ou bioma Mata Atlântica, que está sobre uma área de relevo mamelonar. Essa área coberta por essa vegetação, né, por esse bioma, ela ocupa aproximadamente 1.306.000 km², cobrindo 15% do território brasileiro, ou totalmente ou parcialmente 17 estados do Brasil. Esse bioma ele vem sofrendo com a ação humana desde 1500. A primeira riqueza explorada aqui no Brasil foi o pau-brasil. Depois nós tivemos aí o ciclo da cana-de-açúcar, que também foi plantada próxima do litoral, bem como também o café. Então, essas três atividades, a extração do pau-brasil, o plantio da cana-de-açúcar e o plantio do café, destruiu a boa parte da vegetação da Mata Atlântica para plantar, né, e realizar. Agora, nenhuma dessas atividades destruiu tanto a floresta de Mata Atlântica como o crescimento e o desenvolvimento das cidades. Fato este que nós presenciamos até nos dias atuais, ok? A Mata Atlântica, ela vai se apresentar, né, aqui no Brasil, se estendendo no litoral da região do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A sua formação vegetal ela é semelhante à floresta amazônica, ela é latifoliada, perene, heterogênea, densa e grófila. Se a Mata Atlântica ela existisse na sua totalidade hoje, né, ela teria muito mais biodiversidade que a floresta amazônica. Em novembro de 2002, nós tivemos o tombamento da região de Mata Atlântica aqui no Brasil, né, declarada como a reserva da biosfera pela Unesco. No próximo slide, nós vamos ver o tamanho da devastação realizada aqui no Brasil, né, nesse ecossistema. Então, esses dois mapas que vocês estão vendo aí, eles representam claramente o processo de destruição desse ecossistema, né, desse bioma. No mapa da esquerda você vai ver a mata original, coberta aí, toda ela de verde, como ela deveria existir, e o que ela existe hoje, né? Que são esses pontinhos verdes no mapa que mostra o mapa atual, né? O crescimento e desenvolvimento das áreas urbanas, essencialmente aí próxima do litoral, é a principal causa da destruição desse bioma. Agora nós vamos falar um pouco sobre a vegetação da mata de araucária, também conhecida como mata dos pinhais. Ela ocupava originalmente aí a região sul do Brasil, né? Predominantemente formada por espécies de pinheiros. O pinheiro de araucária é a espécie predominante, daí a origem do nome dessa vegetação aí, né? A vegetação de araucária, que também é conhecida como mata dos pinhais. Ela é uma vegetação aberta, né? Bastante espaçada, né? Com pouca variedade de espécies, sobre uma área de clima subtropical. O clima subtropical ele se apresenta com as 4 estações muito bem definidas, ok? Bom, e também aí está assentada, né, nos terrenos do Planalto da Chapada da bacia do Paraná. Bom, falando agora sobre esse bioma, a caatinga, que é um bioma endêmico aqui do Brasil, só existe caatinga aqui no Brasil, né? Ele se estende aí por todo o interior do Nordeste Oriental e é marcado pelo clima semiárido. Chove na região do semiárido, né? Chove principalmente durante o verão, certo? Nós estamos passando agora por um período, né, de bastante chuva na região aí do semiárido. O cenário árido, onde a caatinga está estabelecida, né, na língua indígena, quer dizer mata branca. Por que isso? Porque quando a gente passa no período da estiagem sobre a caatinga, o que é que a gente vai ver? Só vai ver galhos, né, e as plantas desfolhadas. Esse processo de perda das folhas, que a gente chama isso de caducifoliagem, é uma característica comum, né, à caatinga.
É um mecanismo de defesa que as plantas desenvolveram para não perder tanta umidade. Bom, aí vocês estão vendo no mapa, né, que a Caatinga está próxima do litoral, né, próximo do litoral. Mas o que é que impede, então, a passagem da umidade do litoral até essa região? Bom, exatamente aí próximo do litoral existe um conjunto, né, de um planalto chamado Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema impede a passagem dos ventos úmidos do litoral para provocar chuva na região do sertão. Quando chove no sertão, essas chuvas vêm de lá da região da bacia amazônica. São características desse bioma, né? Uma vegetação constituída por arbustos tortuosos que perdem as folhas na estação seca. Os cactos e as bromélias, que são plantas xerófitas, são muito comuns nesse bioma, certo? E existe aí a vegetação rasteira que só aparece durante o período chuvoso. O solo ele é muito rico em sais minerais e pobre, né, paupérrimo em matéria orgânica, né? As plantas elas possuem muitas raízes assim superficiais para a máxima absorção da água. Nesse ambiente, né, de clima semiárido, a gente vai encontrar algumas formações de planaltos bastante interessantes, que são chamados os Inselbergs. Então aí vocês estão vendo dois Inselbergs, né, que são encontrados nas cidades aqui da Bahia, de Milagres e de Itatim, em ordem, né? A letra A em Itatim e a letra B em Milagres. São afloramentos rochosos, né, de rochas plutônicas que foram empurradas, né, de baixo para cima no processo de verticalização, né? Essas rochas elas conseguiram chegar a essa superfície. Como é que eu sei disso? Como é que a gente acredita nisso? Existe uma teoria, né, porque pode observar que nos topos dos Inselbergs existe vegetação. A mesma vegetação que existe na parte superior é a mesma que é encontrada na parte de baixo. Ninguém subiu essas formações, esses grandes acidentes geográficos, para fazer plantio lá em cima, né? Então a única explicação é que isso soergueu, ele saiu de baixo para cima. O Cerrado brasileiro ele é muito interessante, porque ele é o segundo maior bioma em extensão territorial no Brasil, gente. Né? Esse bioma ele vem sendo muito devastado pela expansão da lavoura comercial da soja, né? E muitos impactos com queimadas desastrosas aí nessa região têm acontecido, sobretudo na região centro-oeste do Brasil, né? A sua formação é uma formação que está associada aí ao clima tropical continental, né? Sobre uma área, né, central do Brasil. Ela está caracterizada, né, pelas descrições fitogeográficas como uma vegetação com árvores de pequeno porte, com galhos retorcidos e também com uma vegetação rasteira, né? Então, tanto na Caatinga como também no Cerrado, a gente vai encontrar a predominância de espécies lenhosas. Como é que é isso? Elas são muito utilizadas para a produção de lenha. Então, preste atenção nesse texto. Ó, cerceleiro do Brasil devasta o cerrado. Enquanto o país bate recorde de produção e exportação de grãos, cursos d'água são contaminados e animais entram em lista de extinção, e uma área do tamanho do estado de Alagoas é desmatada anualmente no cerrado. Então, com esse texto, a gente percebe como a velocidade e a ferocidade com que a agricultura comercial que se estabeleceu aí na região centro-oeste do Brasil tem comprometido e muito, né, a subsistência, a existência desse bioma. Outro bioma interessante é o Pantanal, que está ali localizado entre o Brasil, a Bolívia e também o Paraguai. No lado brasileiro é chamado de Pantanal, mas no lado paraguaio e boliviano é chamado de Chaco, né? A água ela cobre 2/3 dessa região, sobretudo porque a região do Pantanal está numa área de planície, né? Está ali entre relevos de altitudes mais altas. Então, quando acontece o período das chuvas, uma boa parte dele fica coberto pelas águas, né? O solo é muito pobre e apresenta uma grande quantidade de sal. Então, existe uma teoria que diz que o Pantanal, na verdade, é o afloramento do fundo do oceano durante o processo de colisão entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Nós estamos vendo aí os biomas das zonas costeiras, né, os manguezais, que é muito importante. Esse ecossistema, né, dos manguezais, eles são considerados verdadeiros berçários da vida marinha. Muitas espécies de peixes dependem justamente desse emaranhado de raízes para se reproduzirem e garantir a perpetuação de espécies. Os manguezais são típicos das regiões tropicais e o Brasil tem a maior linha de costa entre os países no mundo, né?
Essa vegetação de manguezal ela é encontrada de Santa Catarina até o Amapá. Estamos vendo aí também os biomas psamófilos, que são biomas de áreas de restingas e de dunas, né? Aqui no Brasil nós temos. Uma vegetação típica aí é o capim da praia, o capim da areia e a salsa também da praia. A vegetação, gente, ela existe ali na região sul do Brasil, né? No clima subtropical, né? É conhecida também como pampas ou as pradarias, né? As campinas, né? Então, galera, vai aqui o meu abraço. Espero que essa aula tenha, de certa forma, contribuído para o crescimento de vocês. Bons estudos e vamos lá. Deus acima de tudo. Não vamos esquecer. Onde é que está a nossa esperança? Nossa esperança deve estar naquele que é o único mantenedor e protetor de todos nós. Deus. Até lá.